Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos agora, neste bloquinho, colocar em prática o que eu falei no bloco anterior. Ou seja, nós vamos fazer aquela primeira leitura, depois a segunda leitura e, em seguida, vamos construir o fluxograma. Então, como eu falei para vocês, né? A primeira coisa que você tem que fazer, dar uma passadinha nos enunciados das questões para ver mais ou menos do que elas estão tratando e para ver se elas fazem referência a alguma parte específica do texto. Se elas fizerem referência a essa parte específica, você vai dar uma atenção muito especial nesta parte, na segunda leitura, não na primeira, que a primeira é aquela leitura jornalística, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, nosso texto está aqui, Parques em Chamas, e aí vamos para as questões. Questão número 1. O autor justifica o fato de os ecologistas referirem-se aos parques nacionais como arcas de Noé para o futuro da seguinte maneira. Então, você já sabe, já tem essa informação, que o autor se refere aos parques nacionais, chamando estes parques nacionais de arcas de Noé para o futuro. Você já sabe que você vai ter que procurar onde está a justificativa para isso. Questão número 2. A respeito dos incêndios referidos pelo autor, olha o verbo, depreende-se do texto. Então, essa é uma questão de compreensão ou interpretação? Interpretação, né, galera? Vamos para a questão número 3. Infere-se que o autor do texto, em relação ao fato descrito, manifesta. Olha aí, mais uma questão de interpretação. Então, temos que ter as informações bem claras no texto, mas é a partir delas que nós vamos construir as nossas inferências. E a questão número 4, aponte a única conclusão que é estrita, ilicitamente deduzível do texto. Então, mais uma vez, olha a palavra-chave, deduzível. Senhores, essa é uma questão de compreensão ou de interpretação? Interpretação. Beleza. Então, nós temos 3 questões de interpretação e uma questão que é esta aqui, que é compreensão. Por quê? Porque olha o que está escrito nessa questão. O autor justifica. Vem cá, como é que o autor pode justificar alguma coisa? Com as palavras dele. Então, tá vendo? Esse é um comando que eu não coloquei lá nos nossos exemplos, mas que, pela interpretação dessa palavra, o autor justifica. Como é que o autor vai justificar? Lá no texto. Então, aqui, essa informação estará no texto. O que eu sugiro? A partir de hoje, quando você for resolver aquelas provas que eu falei para você fazer, você vai, diante de cada nova maneira do examinador se expressar, né? Vale dizer, cada nova maneira de o examinador criar um comando de compreensão ou um comando de interpretação, você vai colocar naquela sua tabelinha. Coloca uma tabelinha lá com os principais comandos de compreensão, os principais comandos de interpretação e vai se familiarizando com cada um deles. Então, pode colocar aí, quando vier, o autor justifica, o autor demonstra, o autor explica, tudo que o autor faz, né? Então, aquela informação deve estar no texto. Tudo bem? A não ser que seja, né, o autor sugere a ideia. Aí é uma inferência que você pode fazer a partir do que o autor coloca lá naquele texto. Beleza, galera? Demos uma olhada, então, nas questões. Já identificamos que temos aí compreensão e interpretação. E aí, agora, nós vamos fazer a primeira leitura. Como é a primeira leitura? É uma leitura com entonação. É uma leitura como se você estivesse dando uma notícia. Por isso, a referência, Patrícia Poeta e William Bonner. Imagina você está sentado naquela bancada de Jornal Nacional e está lendo isso aqui como uma notícia. Então, o que eu sugiro? Que você agora pause o vídeo e faça a sua primeira leitura, alto aí, na sua humilde residência, no seu trabalho, onde você estiver. Depois que você fizer a sua primeira leitura, dá play no vídeo. E aí, compara mais ou menos com a minha. Não tem certo e errado, tá? É só para você ver mais ou menos se você está dando a entonação e até mesmo para você visualizar o que eu chamo de entonação. Beleza? Então, ok, você deu pause, agora você deu play e aí eu vou fazer a primeira leitura. Olha lá, como se eu estivesse dando uma notícia, tá bom? Parques em Chamas. Saudados por ecologistas como arcas de Noé para o futuro, por serem repositórios de espécies animais e vegetais em extinção acelerada noutras áreas do país, alguns dos 25 parques nacionais do Brasil tiveram, na semana passada, a sua paisagem mutilada pelo fogo. A rigorosa estiagem que acompanha o inverno no Centro-Sul ressecou a vegetação,
e abriu caminho para que as chamas tragassem 6 dos 33 quilômetros quadrados do Parque Nacional da Tijuca, pegado à cidade do Rio de Janeiro, e convertessem em carvão 10% dos 300 quilômetros quadrados do Parque Nacional do Itatiaia, na divisa de Minas Gerais com o estado do Rio. Contido pelos bombeiros já no fim de semana na Tijuca e abafado por uma providencial chuva no Itatiaia na quarta-feira, o fogo pipocou em outro extremo do país. Naquele dia, o incêndio começou no Parque da Serra da Capivara, no sertão do Piauí, calcinado há 6 anos pela seca, e avançou pela Caatinga, que esconde as pinturas rupestres inscritas na rocha há pelo menos 31.500 anos pelo homem brasileiro pré-histórico. Deu para entender? Mais ou menos? É uma primeira leitura que a gente procura dar essa entonação. Entonação respeitando as vírgulas, respeitando cada um dos pontos, dando uma valorização para os adjetivos, dando uma valorização para os advérbios, etc. Tudo bem, galerinha? Então, ok, fizemos a primeira leitura e aí vem aquela questão. Eu devo, depois de fazer essa primeira leitura, responder à pergunta: qual é a ideia central do texto? Se você conseguir dizer que esse texto trata sobre os incêndios em determinados parques ecológicos do Brasil, você acertou, tá? O texto está falando sobre isso. Incêndios nos parques, em determinados parques do Brasil. Tem muito aluno que fala, está falando sobre incêndio, está falando sobre queimada. Ok, mas é uma resposta bem genérica. Tem de ser nem tão genérico e nem tão específico. Porque se você for muito específico, você vai acabar falando o texto todo. O texto fala sobre 2 incêndios que começaram a acontecer aqui no Centro-Sul, né, no Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. Aí depois um outro incêndio que aconteceu lá no Nordeste. Pô, aí você acabou falando o texto todo, tá? Então tente não ser nem tão genérico. O texto fala sobre incêndios, nem tão específico. O texto fala sobre 4 incêndios aqui, porque não dá. Numa primeira leitura, se você for muito específico, aí você acaba falando o texto todo. Beleza, cumprimos essa etapa, a primeira leitura. Agora vem a segunda leitura. Então, agora você pega a sua canetinha da Barbie, entendeu? A sua esferográfica das princesas, que tem cheirinho, não importa. Vai rabiscar esse texto, vai fazer marcações. Lógico, estou brincando, na sua prova você vai ter uma caneta. No máximo, lápis, a depender aí da banca, se bem que hoje em dia as bancas não estão nem aceitando lápis, muito menos lapiseira, né? Então, às vezes, você tem só uma caneta de uma cor só. Então, o que você vai fazer? Você vai criar símbolos diferentes. Para um, você vai fazer uma setinha, para outro, uma bolinha. E assim, você vai entendendo conforme eu for fazendo aqui. Joia. Como é que eu procedo, então, Rafaela, nessa segunda leitura? Na segunda leitura, a primeira coisa que vocês vão fazer é dividir os parágrafos, que no nosso caso não tem. No nosso caso, o texto é um parágrafo só. Olha lá, começou aqui, terminou aqui. Então, o texto inteiro é um parágrafo só. Isso tem sido muito comum, em especial nas provas do CESP, tá? Mas não tem problema. Você, então, vai dividir este um parágrafo em períodos. O que é um período? Período é um enunciado que vai começar com uma inicial maiúscula e ele vai terminar com um ponto final. Então, olha só, o meu primeiro período começa aqui, saudados por ecologistas, e olha lá, vai acompanhando, vai até aqui, ó, pelo fogo. Este é o primeiro período. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí a sua marcação e neste primeiro período, para cada período, você vai fazer isso aqui, ó, fazer uma barra. Aí tem o segundo período. Começou aqui e acabou aqui, ó, no estado do Rio. Ó, o segundo período. Aí temos o início do terceiro período, ó. Contido, tananã, até país. Ó, vai acompanhando comigo. Pronto. E aí vamos para o nosso quarto período. Naquele dia, tananã, e aí até o final, né? Pronto. Então, o nosso texto ele tem 4 períodos, são 4 micropartes, e aí nós vamos analisar cada microparte. Tudo bem? Então, agora, na segunda leitura, eu vou reler esta microparte e vou fazer as marcações necessárias nela. Olha lá. Saudados por ecologistas como Arcas de Noé. Isso aqui já me remete à questão número 1. Lembra que na questão número 1 ele pergunta, o autor justifica esse nome aqui, por quê? Saudados por ecologistas como Arcas de Noé para o futuro. E aí, olha aqui, ó,
por serem repositórios de espécies animais e vegetais em extinção acelerada noutras áreas do país, alguns dos 25 parques nacionais do Brasil tiveram, na semana passada, a sua paisagem mutilada pelo fogo. O que eu tenho de importante aqui? Para sempre, essa palavrinha aqui, ó, por, aí você circula. Estou tentando circular, para mim é mais difícil aqui com o mouse. Aí você circula. O que você está circulando? Você está circulando uma preposição. E a preposição e a conjunção, preposições e conjunções, elas têm valores semânticos. Vocês vão ver isso no nosso módulo de classes gramaticais. Nesse caso, esta aqui é exatamente uma preposição que tem valor de explicação, de causa. É uma preposição que justifica. Então, você vai circular isso aqui e vai colocar o valor semântico dela aqui, né? Ó, explicação. Para mim é mais difícil, galera, escrever, tá? Mas para você, coloca aí explicação. Isso aqui é a tentativa de um X, isso aqui é a tentativa de um P. Pronto. Explicação. Justificativa. Eu já tenho a primeira pergunta, né? Que é exatamente isso. Ele me diz lá, qual é a justificativa? Tá aqui, ó, por serem repositórios de espécies. Olha agora, animais e vegetais. Então, essa é a justificativa. Por serem repositórios, grifei, de quê? De espécies. Perceba, olha a marca que eu vou fazer em animais. Uma setinha, né? Um Vzinho. E olha a marca que eu vou fazer em vegetais. A mesma, pelo menos essa foi a minha tentativa aqui. Por que eu fiz a mesma marca para essas duas palavras? Porque são palavras coordenadas. São palavras que estão, olha só, somadas. Olha aqui a minha conjunção aditiva. Então, a conjunção aditiva, ela coloca os termos em coordenação. São termos equivalentes, animais e vegetais, tá? Então, faça marcas iguais. Portanto, eles se chamam Arcas de Noé para o futuro, porque são repositórios de animais e vegetais em extinção acelerada noutras áreas do país. Ah, por isso Arca de Noé. Lembra da Arca de Noé? Que levou os bichinhos lá? Os que sobreviveram? Então, eles têm essas espécies que estão em extinção noutras áreas do país. Aí começa agora uma nova informação, olha só. Alguns, e aí informações de dados, né? Ó, alguns dos 25 parques nacionais do Brasil tiveram, na semana passada, essa informação é importante, porque vai situar o evento, adjuntos adverbiais também, a paisagem mutilada pelo fogo. Qual é a palavra importante aqui? Mutilada. Por quê? Porque essa palavra aqui é um adjetivo. E aí, galera, você vai anotar o seguinte no seu material. Tudo quanto é adjetivo, quase todos, né, pelo menos, mas assim, a maioria dos adjetivos vai expressar um juízo de valor. E o que é juízo de valor? É a opinião do autor. É a opinião do autor. Então, isso aqui pode ser importante, de repente, lá na frente, para eu entender qual é a opinião do autor. Tiveram uma paisagem mutilada pelo fogo. Esse é o primeiro período. Aí vem o segundo período. A rigorosa estiagem, que acompanha o inverno no centro-sul, ressecou a vegetação. Então, olha aqui, ó, a rigorosa estiagem ressecou. O que é estiagem? Aí você tem que saber, né? É seca. Ressecou a vegetação e, mais uma conjunção, e abriu caminho para que as chamas tragassem. Olha só que expressão importante. Abriu caminho. Espera aí, primeiro, então, teve o ressecamento da vegetação provocado pela rigorosa seca, né? Abriu caminho para que as chamas tragassem 6 dos 3 km² do Parque Nacional da Tijuca. Isso aqui é só informação, dado, pegado à cidade do Rio de Janeiro. Tá, essa é a primeira informação. Então, veja, qual a causa desse incêndio? É uma causa aqui, ó. É uma causa o quê? Rigorosa estiagem, ressecou a vegetação. É uma causa humana? Não, é uma causa natural, né? O fenômeno da seca. Então, ficam as folhinhas secas, é mais fácil mesmo pegar fogo, ok? Então, aqui temos uma causa natural. E aí, o que mais que essa seca fez? E convertessem em carvão, olha a metáfora, convertessem em carvão
10% dos 300 quilômetros quadrados do Parque Nacional do Itatiaia. Então, nós vamos fazer no fluxograma, separando esses dados aqui, tá? Na divisa de Minas Gerais com o Rio. Beleza. Perceba, neste segundo parágrafo, nesse segundo período aqui, nós temos informações técnicas, são dados, né? 6 dos 33%, dos 33 quilômetros quadrados, 10% dos 300 quilômetros. Então, esses dados técnicos, eu vou te ensinar como colocá-los no fluxograma. Aí vamos para o terceiro período, olha lá. Contido pelos bombeiros já no fim de semana. Então, quem apagou o fogo? Bombeiros. Quando? Logo, ó, já. Advérbios, preposições, circulem todos. No fim de semana, na Tijuca. Tá. E abafado por uma providencial chuva. Ah, então aqui quem foi que apagou o incêndio? Os bombeiros? Não. Aqui foi uma causa natural. Abafado por uma providencial chuva nesse parque. Itatiaia, na quarta-feira. Aí, olha agora, o fogo pipocou em outro extremo do país. Então, informação nova. O fogo pipocou em outro extremo do país. Informação nova, tá? Então, aqui ele falou de 2 incêndios. Aqui, né, a causa dos 2 incêndios e os dados, o quanto queimou. No terceiro parágrafo, como os incêndios terminaram e uma nova informação. Foi para outro extremo do país. E no último período, a justificativa. Aí vai explicar esse outro extremo. Naquele dia, o incêndio começou, agora já é um outro parque, olha lá, nosso terceiro parque, Serra da Capivara, sertão do Piauí. Característica dele, ó, calcinado há 6 anos pela seca. Olha aqui o meu adjetivo, calcinado há 6 anos, maltratado, sofrido, há 6 anos pela seca. E avançou pela caatinga, que esconde as pinturas rupestres. Opa, então começou lá na Serra da Capivara e foi para um outro ponto, Caatinga. Tá vendo? O texto faz referência a 4 parques, tá? Na Caatinga, e aí a característica da Caatinga, que esconde as pinturas rupestres inscritas na rocha há quanto tempo? Pelo menos 31.500 anos. Não vou conseguir grifar aqui, porque se eu apertar vai... tá? 31.500 anos pelo homem brasileiro pré-histórico. Então, olha só. A segunda leitura é isso aqui. Marca, 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 divide, e aí já vai percebendo. Opa, no primeiro período, ele justifica por que os parques são chamados de Arcas de Noé para o futuro. No segundo período, ele cita 2 pontos de incêndio e me dá a quantidade, o quantitativo, o dado dessa queima, dessa queimada. No terceiro período, ele me mostra como é que o fogo foi contido, um pelos bombeiros, o outro pela chuva, e me dá uma informação nova. O fogo foi para outro extremo do país. Então, estava aqui na região Centro-Sul, Sudeste, ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e foi lá agora para o Nordeste. Então, terceiro ponto, Serra da Capivara, no Piauí, e me dá uma característica. Ele não me diz qual foi a causa, mas me dá a característica dessa Serra da Capivara. Parque calcinado há 6 anos pela seca. E avançou pela Caatinga, 4º ponto de incêndio. E me dá uma outra característica, que esconde as pinturas rupestres há 31.500 anos. Tá vendo? São 4 pontos, mas em 2... ele me dá a causa do incêndio, me dá o quantitativo do incêndio e me dá a solução, como é que o incêndio parou. Nos outros 2, ele só diz que teve um incêndio, não sei por quê, não sei quem apagou o incêndio, como é que o incêndio parou, não sei quanto o incêndio destruiu, só sei características desses 2 lugares. Uma característica da Serra da Capivara, olha o meu adjetivo particípio, né, calcinado, e a outra característica no sertão, na Caatinga, que esconde as pinturas rupestres. Por quê? Que esconde as pinturas rupestres, aí já é uma oração adjetiva. Tudo bem? Ok, fizemos então a nossa segunda leitura, marcamos tudinho. O que a gente faz agora? Agora a gente vai construir o fluxograma a partir desta marcação feita aqui na segunda leitura. Como o fluxograma é um pouquinho mais longo, né? Precisamos de mais detalhes, vamos deixar então para fazê-lo no próximo bloco para a gente não partir essa ideia do fluxograma. Beleza? Então eu estou esperando você, firme e forte, e até daqui a pouquinho.
Muito bem, galerinha, estamos de volta. Vamos então resolver as questões de número 3 e 4 referentes ao nosso texto, acompanhando então no slide comigo. Olha só o enunciado da questão número 3. Infere-se que o autor do texto, em relação ao fato descrito, manifesta. Então, olha lá, galera, mais uma vez, aí fica bem fácil, né? A palavra infere-se, depreende-se, conclui-se. Aí, essas palavras são palavras típicas de um enunciado que nos cobra interpretação. Então, olha só para as alternativas. Então, lembrando, o que é a interpretação? A partir de uma informação que eu tenho no texto, eu vou conseguir concluir esta informação que está na alternativa. Então, olha só, quando você lê as alternativas, descaso, hesitação, desesperança, pesar, indiferença, logicamente que você não vai, no texto, ter uma manifestação do autor no seguinte sentido: este fato me causa descaso, este fato me causa hesitação, este fato me deixa desesperançoso. Claro que você não vai ter isso, até porque, concorda comigo, se você tivesse isso no texto, não poderíamos ter no enunciado a tal da palavra infere-se. Então, pelo próprio enunciado da questão, aquelas palavrinhas ali das letras, a letra E, a gente não pode ter nenhuma destas palavras no texto. Beleza, Rafaela? Então, o que é que eu vou ter no texto? Ora, no texto, você vai ter determinada palavra que sugira, que seja sinônimo, que denote, que passe um juízo de valor de descaso, de hesitação, de desesperança, de pesar ou de indiferença. Por isso que, pode voltar aqui comigo, por isso que eu digo para vocês sempre terem assim atenção máxima aos adjetivos, aos advérbios, algumas vezes aos gerúndios, porque são estas as palavras que deixam bem claro para nós, leitores, qual é o juízo de valor daquele autor. Então, vamos dar uma olhadinha no tal do nosso fluxograma. Olha o que ele diz logo no primeiro período. O autor explica toda aquela história, né, de por que os parques são chamados de Arcas de Noé para o futuro, quais parques, não. Alguns dos parques tiveram, na semana passada, a sua paisagem mutilada. Lembra que eu falei, olha esse adjetivo aqui, caracterizando um juízo de valor. E depois, apesar de nós não termos escrito aqui no nosso fluxograma, eu me lembro que eu até estava falando, eu não grifei a palavra tragassem, mas pode grifar a palavra tragassem, porque a palavra tragassem também denota essa violência aí do fogo. Então, veja bem, o autor, ele sugere, né, ele manifesta, sim, um certo estado de espírito em relação ao fato que ele nos traz, que é o fato destes incêndios que ocorreram. E aí vamos analisar, então, letra a letra da alternativa. Na letra A, a gente tem, pode manter comigo, na letra A, a gente tem a palavra descaso. Galera, o que é descaso? Descaso é o quê? Não estou nem aí, né? É um sinônimo de indiferença, que é a letra E, inclusive. Então, veja bem, nós temos já na letra A e na letra E, duas alternativas que estão fora. Como é que o autor manifesta descaso e indiferença se ele me traz um adjetivo que denota esse juízo de valor? E aí, vamos lá. Já que não é descaso, não é indiferença, letra A e letra E já estão fora. Então, o que essa palavra mutilada sugere? Voltando agora assim para o slide, olha lá, sobrou hesitação, desesperança e pesar. Bom, a hesitação, a palavra mutilada também não sugere, né? A hesitação, ele não está hesitando nada, ele não está temerário a respeito de nada. Então, acompanhando aí no slide, já eliminamos a letra A, que é descaso, letra E, que é indiferença, sinônimo até de descaso, né? A hesitação também está fora. E aí nós ficamos com a palavra desesperança e com a palavra pesar. E aí, olha só, desesperança é aquele estado de espírito em que você já não acredita mais no futuro, você não acredita mais que haja solução para alguma coisa, né? E pesar é sinônimo de tristeza, é sinônimo de um sentimento mesmo de sofrimento.
Ok. Então, diante dessas duas situações, desses dois estados de espírito, quais sejam? Na letra C, desesperança, essa falta de crença de que haverá solução para o problema. E na letra D, pesar, essa tristeza, né? Este sentimento de preocupação não, mas esse sentimento mesmo de tristeza, de lamentação. Vamos voltar comigo aqui no quadro. Quando a gente lê esse autor dizendo que alguns dos parques tiveram sua paisagem mutilada pelo fogo, esse adjetivo é um adjetivo que sugere um juízo de valor de preocupação, né? Quer dizer, tiveram sua paisagem mutilada. Quer dizer, é uma palavra forte. E é uma palavra que nos remete a uma ideia chocante. Você imagina, ver alguém mutilado é algo chocante, né? Se você vir alguém mutilado, indiferente você não vai ficar. Desse caso, eu espero que você também não tenha, né? Você poderia ficar desesperançoso ou com pesar. Só que a desesperança, ela sugere, como eu falei, essa falta de crença em uma solução. E aí o autor não fala nada em solução, o autor não sugere nada a respeito do futuro, o autor não aponta nenhuma prática que deve ser adotada para se evitar incêndios, nada disso. Então, a desesperança, assim como a esperança, ela está ligada a uma ideia que vincula-nos a um futuro. E no texto, o autor não faz menção alguma a um futuro. Ele não diz o que deve ser feito para que se previnam os incêndios. Ele não diz se isso continuar, o que vai acontecer no futuro. Ele não diz qual é a consequência desse. Ele não diz. Então, ele não vincula as informações trazidas no texto a nenhuma ideia de futuro. Por essa razão, senhores, a alternativa C, desesperança, está fora de cogitação. Por quê? Pela significação da própria palavra, que teria que ter uma vinculação com algum momento futuro. E no texto, você pode reler todo o texto, não há essa vinculação com futuro algum. De modo que nos restou a letra D. A letra D que nos traz a palavra pesar. Pesar, tristeza, lamentação. E, puxa vida, olha a palavra que aparece no texto. Alguns dos parques tiveram sua paisagem mutilada pelo fogo. A seca permitiu que se abrisse fogo abriu o caminho para que o fogo tragasse tantos e tantos % de quilômetros quadrados de um parque e de outro. Então, veja, estas expressões, mutilada, tragassem, são expressões que sugerem uma certa violência, algo chocante. E diante desse algo chocante, o autor manifesta o seu pesar. Veja o que é uma inferência. Como eu falei para vocês, não vai aparecer no texto o autor se manifestando, dizendo, eu estou triste, eu estou preocupado. Não. Mas, no texto vai aparecer uma palavra que nos remeta ao universo semântico da palavra trazida nas alternativas. Então, não há nenhuma palavra que nos remeta ao universo semântico de descaso, não há nenhuma palavra que nos remeta ao universo semântico de hesitação, não há palavra alguma que nos remeta ao universo de desesperança, assim como não há palavra nem expressão que nos remeta à ideia de indiferença. São estas duas palavras. São estas duas palavras, tragassem e mutilada, que nos remetem ao campo semântico do pesar, da tristeza, da lamentação. Então, o autor, sim, sente muito, está com pesar diante dos fatos que ocorreram, da queimada nestes 4 parques nacionais aí, que são parques importantes, né, já que são repositórios de animais e vegetais em extinção. Tudo bem, doutores? Desse modo, então, finalizamos a nossa questão de número 3. Gabarito ficou a letrinha D, que é pesar. Bora resolver a 4, então, para finalizar? Dá uma olhada no slide. Vamos acompanhar aqui o que nos traz a questão de número 4 e olha o enunciado. Aponte a única conclusão que é estrita, ilicitamente deduzível do texto. Bom, então aqui nós temos várias palavras que vão levar o nosso raciocínio para uma orientação. Veja, a primeira palavra é a palavra conclusão.
Aponte a única conclusão. Ora, o próprio enunciado já quer que nós tenhamos, né? Ele já quer que nós cheguemos a uma conclusão. E a conclusão é algo que tem a ver com inferência, tá? E aí ele diz, essa conclusão, ela tem que ser estrita, ou seja, somente, elicitamente, ou seja, tem que ter sentido, com uma dedução que você faz do texto. Então, é uma conclusão deduzida desse texto. Tá claro para vocês que a questão número 4 é uma questão de inferência textual? Pode puxar uma setinha aí na palavra conclusão, que está grifada, e nessa expressão deduzível do texto, que também está grifada, você vai puxar uma setinha para estas duas expressões aí e vai colocar inferência textual. Então, olha lá, mais uma vez nós vamos não ter propriamente as ideias das alternativas, mas sim uma ideia que, a partir do texto, eu posso, nesta alternativa, entender esta alternativa como uma conclusão. Dessa vez, nós vamos fazer diferente, nós vamos ler as 5 e só, então, debater cada uma delas. A letra A diz o seguinte, as chamas serviram para mostrar a precária situação dos parques brasileiros. Então, eu ousaria dizer que aqui nós temos essa palavrinha precária, que está grifada aí para vocês, pode puxar uma setinha e escrever nela o seguinte, isso aqui é um adjetivo, tá? E como eu falei para vocês, adjetivos, eles denotam juízo de valor. Então, veja, há de se entender que, a partir do que foi dito no texto, tenha se mostrado que os parques brasileiros estão em uma situação precária. Na letra B, devem ser tomadas providências para dotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. Então, olha só, aqui há a sugestão de que devem ser adotadas providências para quê? Para que se protejam os parques dos incêndios. Então, se essa for uma conclusão deduzível do texto, significa que, no texto, eu tenho que ter alguma informação que deixe clara a ideia de que os parques não foram protegidos dos incêndios. Concorda comigo? Se a conclusão me diz que devem ser tomadas providências para proteger, é a mesma coisa. Eu digo assim, ó, devem ser tomadas providências para proteger uma criança. Bom, por quê? Pô, essa criança tem que estar em perigo. Essa criança tem que estar nas mãos de um agressor, de uma pessoa violenta, tem que estar sofrendo maus tratos, entendeu? Porque se a criança está feliz e contente, não preciso protegê-la de nada. Joia? Vamos lá, letra C. Devem ser desencadeadas campanhas para conscientizar a população de como evitar incêndio nos parques. A letra C é bem parecida com a letra D, né? Então, ele sugere aqui, ó, da mesma forma que lá na letra D devem ser adotadas, tomadas providências, na letra C, aí ele sugere que devem ser adotadas campanhas. Lá para protegerem os incêndios, os parques dos incêndios, e aqui para conscientizar a população de como evitar incêndio nos parques. Então, mais uma vez, eu tenho que ter no meu texto a ideia de que a população foi a criadora dos incêndios. Beleza? Na letra D, parte da culpa dos incêndios cabe às autoridades responsáveis pelas reservas e parques. Olha só a conclusão, parte da culpa dos incêndios, então a culpa está relacionada a quê? A culpa está relacionada à causa dos incêndios. Opa, e você se recorda? O texto me diz quais foram as causas dos incêndios. E aí eu vou analisar se essas causas têm alguma relação com as autoridades que são responsáveis por essas reservas e por esses parques. Né? Se a causa for relacionada a elas, aí beleza. Parte da culpa pode sim ter sido ou ser cabível a estas autoridades. E na letra E, o incêndio no Parque da Serra da Capivara ameaçou valioso patrimônio histórico e antropológico. Então, aqui ele me dá
uma situação bem específica, veja, Serra da Capivara, esse incêndio aqui, e diz que nesse incêndio houve uma ameaça a um valioso, olha o juízo de valor, patrimônio, tem alguma coisa assim nesse sentido lá no texto, né? Algum patrimônio histórico e antropológico, né? Então, vamos ver se a gente pode concluir, então, que este incêndio aqui no Parque da Serra da Capivara ameaça valioso patrimônio histórico e antropológico. Beleza? E aí, galerinha? Então, presta atenção. Quando ele diz que eu tenho que ter uma conclusão que deve ser dedutível do texto, a correta palavra é inclusive dedutível, a palavra deduzível não existe, isso aí foi erro da banca, a palavra correta é dedutível. Mas quando ele diz que a única conclusão que pode ser dedutível do texto, eu tenho que ter uma vinculação disso que está aí, entre uma dessas alternativas, A, B, C, D ou E, com algo que foi dito antes, lá no meu texto. Como eu falei, como se trata de uma conclusão, eu não vou ter que ter exatamente o que está escrito aí, né? Eu não vou ter que ter exatamente o que está escrito aí, lá no texto, mas eu vou ter que ter uma correlação com isso. Beleza? Então, vamos lá. Começando pela letra A, que tal? As chamas serviram para mostrar a precária situação dos parques brasileiros. Bom, vamos raciocinar um pouquinho? Vamos voltar aqui comigo um pouquinho no quadro? Olha só. Por que os incêndios ocorreram? Efetivamente, isso está no texto. E você tem essa informação, os incêndios ocorreram. Ele nos mostra dos dois parques, duas causas, e estes incêndios ocorreram devido à rigorosa estiagem propícia do inverno no Centro-Sul. O que ela faz? Ela resseca a vegetação, e ao ressecar a vegetação, ela abre caminho para que os incêndios aconteçam. E aí eu pergunto, lá ele fala de desencadear campanhas para conscientizar a população. Senhores, vamos lá, a população tem alguma parte de responsabilidade nestes incêndios? A resposta é, em tese, pelo que foi dito no texto, não. O texto não faz menção alguma. O texto não diz que alguém estava passando lá e jogou um toquinho de cigarro. O texto não diz que havia caçadores irregulares com pólvora e tal, atirando lá. O texto não diz. O texto não faz menção a nenhuma ação humana para estes incêndios. O texto não faz menção a uma ação humana qualquer. Pelo contrário, a causa aqui foi uma causa que se iniciou em um aspecto totalmente natural. A seca faz parte das estações do ano. Então, a causa dos incêndios não se vincula a uma população, não se vincula a alguém específico. De modo que, voltando para o nosso slide, a gente relendo aqui, ó, as letras C e D, elas nos parecem bastante temerárias nesse sentido. Porque, veja, a letra C diz o seguinte: devem ser desencadeadas campanhas para conscientizar a população de como evitar incêndio. Uai, mas a população não criou esse incêndio. A população não causou esse incêndio. Então, senhores, eu não tenho que conscientizar a população. Olha, Rafaela, mas a gente sabe que em um momento de seca é mais propício, então, que haja incêndios e não há problema algum em, de fato, criarmos aí campanhas, né, conscientizando essa população. Beleza, não há mesmo. Mas o texto, veja, a conclusão estrita, ilicitamente dedutível do texto. Como o texto não faz menção a agentes causadores desse incêndio, pelo menos agentes humanos, a letra C e a letra D, elas se tornam alternativas temerárias, uma vez que não são coerentes com uma conclusão que eu consigo tirar estritamente do texto. Não, eu consigo tirar do senso comum, porque eu sou um cidadão que vivo no mundo e eu sei que em época de incêndio tem muita gente que efetivamente vai lá, fuma seu cigarrinho, joga, tal, isso causa incêndio. Mas
essa conclusão eu não consigo tirar do texto, eu tiro do meu conhecimento de mundo. Consegue perceber a diferença? É bem diferente. A letra C e a letra D, elas teriam que vincular tanto essas campanhas para conscientizar a população, quanto a culpa dos incêndios às autoridades, de maneira textual, com alguma expressão lá do texto. E aí, é só você voltar aqui comigo no quadro, que você vai ver que não tem essa menção. Olha a causa, não são as autoridades, não são as autoridades que dão causa ao incêndio, não foram as autoridades que deram causa ao incêndio, também não foi a população. A causa do incêndio foi uma causa natural. Joia? Então, vamos eliminar a letra C e a letra D. Aí a letra A, que a gente começou lendo, ela diz, então, que as chamas serviram para mostrar a precária situação. Puxa vida, se as chamas tivessem mostrado a precária situação, então teríamos que ter alguma coisa também relacionada a essa infraestrutura do parque. E esse incêndio deveria ter sido causado por algo relacionado à infraestrutura do parque. Se você perceber, isso também não é trazido pelo texto. O texto deixa claro a causa do incêndio, estiagem. Então, isso aqui não denota, isso aqui não vincula a nenhum aspecto de infraestrutura dos parques brasileiros. Mais uma vez, você até pode conhecer alguns dos parques brasileiros e saber que, de fato, vários deles têm uma infraestrutura muito precária, têm uma situação muito comprometedora. Mas o texto não traz essa informação. Você tem essa informação pelo seu conhecimento de mundo. Mais uma vez, respeitando ao comando da questão, a conclusão tem que ser estritamente dedutível do texto. Não pode ser dedutível do seu conhecimento de mundo. De modo que a letra A também se torna alternativa fora de questão, porque não há menção à situação, à infraestrutura dos parques brasileiros. Voltando para o nosso slide, nos restam agora a letra B e a letra E. A letra B diz o seguinte: devem ser tomadas providências para dotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. E a letra E, o incêndio no Parque da Serra da Capivara ameaçou o valioso patrimônio histórico e antropológico. Se você efetivamente resolveu a questão, voltando aqui comigo, se você efetivamente resolveu a questão antes de mim, conforme eu havia sugerido e orientado, eu ousaria dizer que você respondeu a letra E. Ou que, se você respondeu a B, se você respondeu a C ou a D, agora ficando entre a B e a E, você marcaria a letra E. Por quê? Já dei essa aula no curso presencial e eu sei que os alunos efetivamente marcam a letra E. A questão é, doutores, a letra E está equivocada. A letra E está equivocada. Vamos entender por quê? Lendo de novo com muita atenção a letra E, cada palavrinha, slide na tela. Olha lá, o incêndio no Parque da Serra da Capivara ameaçou valioso patrimônio histórico e antropológico. Vamos ver? Voltando comigo aqui no quadro, vamos virar a câmera aqui, Monique, por favor, mostrar para o pessoal. Olha só, o incêndio no Parque da Serra da Capivara é esse aqui, tá? O incêndio no Parque da Serra da Capivara, no Piauí. Qual é a característica desse parque? Aqui, ó, calcinado há 6 anos pela seca. Percebeu o que ele fez? Misturou características. Aquele valioso patrimônio histórico e antropológico, que são as pinturas rupestres realizadas pelo homem brasileiro pré-histórico, encontra-se onde? Na Caatinga, e não no Parque da Serra da Capivara. Lembra? O fogo começou aqui no Parque da Serra da Capivara, pipocou, né, e se avançou para a Caatinga. São 2 lugares diferentes, com 2 características diferentes. Então, na letra E, ele mistura. Quem tem esse valioso patrimônio histórico e antropológico não é o Parque da Serra da Capivara, mas sim a Caatinga. E aí, detalhe, slide mais uma vez, por favor. Olha o verbo da letra E. Ameaçou. O incêndio no Parque da Serra da Capivara ameaçou o valioso patrimônio histórico e cultural. Agora, voltando comigo, o verbo
ameaçou, galera. O verbo ameaçou significa colocou em risco de destruir. E aí, se você observar a informação trazida pelo texto, olha qual foi a informação trazida pelo texto. As pinturas rupestres que estão lá na pedra, há do verbo haver, há pelo menos 31.500 anos. Gente, se essas pinturas estão lá há 31.500 anos, quantos incêndios você acha que efetivamente ocorreram neste período de 31.500 anos? Meu amigo, um monte de incêndio, entende? Vários incêndios ocorreram certamente nesse período de 31.500 anos, de modo que o incêndio não ameaçou isso aqui. O incêndio passou por ali. Mas se as pinturas estão lá há 31.500 anos, elas são muito mais fortes do que esse incêndio. O incêndio não ameaçou destruir nada, porque as pinturas já estão lá há muito tempo. Então, na letra E, nós temos esses dois erros. O primeiro deles, porque essa característica não é do Parque da Serra da Capivara, e sim da Caatinga. Segundo, porque o incêndio não ameaça. Nem de perto ameaça uma coisa que está viva, entre aspas, há 31.500 anos. A letra E está fora. Agora volta para o slide e lê a letra B. A letra B diz o seguinte: devem ser tomadas providências para dotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. Doutores, é uma conclusão perfeitamente dedutível do texto. Claro, por que não adotar providências para proteger estes parques dos incêndios se, ao saber que o período de rigorosa estiagem resseca a vegetação e essa vegetação ressecada abre caminho para as chamas, por que não proteger estes parques? Por que não tomar providências do tipo criar um sistema de irrigação, que, sei lá, uma vez por dia, né, toda manhã ou ao meio-dia, que é o momento mais crítico do dia, vai e joga aquela aguinha no parque, irriga o parque. Não há problema algum em proteger, em tomar providências para proteger. O que eu não posso, voltando aqui comigo no slide, o que eu não posso, no slide não, no quadro, né? O que eu não posso é atribuir essas providências a um agente específico. Dizer que são os administradores, dizer que são as pessoas que devem ser conscientizadas por meio de campanhas. Não. Mas uma vez que eu sei qual é a causa, ainda que seja uma causa natural, eu posso tomar providências para proteger? Claro que sim. Olha, no período de estiagem, é proibido, por exemplo, a caça, é proibida a visita, porque a gente sabe que tem visitante que fuma. Então, é proibida a visita no período da estiagem. Enfim, eu posso criar um sistema de irrigação, é proibida a caça, porque vai atirar lá. A caça já é proibida sempre, óbvio, né? Imagina, numa reserva natural, claro que não vai ser permitida a caça. Mas vamos imaginar que você possa lá praticar tiro ao alvo. É proibido o tiro ao alvo. Por quê? Porque você vai mexer com pólvora, um agente que pode facilmente causar incêndio, em se considerando a situação de estiagem e de vegetação ressecada. Então, a letra B é uma conclusão que é sim dedutível do texto. O autor não diz isso. O autor não diz em momento algum que devem ser adotadas providências para a gente proteger os parques. Mas eu posso concluir isso unicamente a partir do que foi dito aqui. Porque se aqui foi dito qual é a causa, claro que eu posso sim adotar providências. E observe, é uma providência genérica. A letra B é uma letra bem genérica. Devem ser tomadas providências para servirem para dotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. Perceba que é uma causa genérica. Ela não atribui a um agente específico, assim como o texto nos traz essa causa genérica da natureza, né? Então, eu posso, sim, adotar providências para proteger os parques. Tudo bem, doutores? Muito bem. Fechamos, então, esse momento aqui da teoria da compreensão e interpretação, da diferenciação entre estes dois conceitos, muito importantes, porém diferentes, e de como aplicar estes conceitos. Saiba que, na sua prova, compreensão é uma coisa diferente de interpretação. Então, nunca mais fale, eu sou muito bom ou sou muito ruim em interpretação de texto. Essa prova aí de português só cai em interpretação. Interpretação eu sou bom. Primeiro que não existe só interpretação. Você viu que interpretação é uma coisa e compreensão é outra. Então, saiba identificar os comandos e, uma vez identificando os comandos, saiba efetivamente buscar as informações referentes ao que está no texto, comando de compreensão, e ao que está além do texto, aquilo que você pode concluir que é um comando de interpretação.
Desse modo, nós vamos finalizar a nossa análise. Eu procurei, com esse texto, te mostrar o passo a passo e agora você já tem ferramentas para caminhar sozinho. Qual é o seu papel enquanto aluno? Resolver prova, resolver prova, resolver prova e resolver prova, colocando essa metodologia em prática. O que eu podia fazer por você, eu fiz. Agora, pegue essas informações e caminhe sozinho. Boa sorte! No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais de teoria sobre as tipologias textuais. Finalizamos aqui, então, o nosso momento de compreensão e interpretação de texto, mas não o nosso módulo, que eu ainda vou falar de tipologia textual no próximo bloquinho. Estou esperando você. Até daqui a pouquinho.